Aí, ó, professor Lustosa na área para fazer o gabarito extraoficial da prova dos Correios, não é isso? O pessoal podia sair com a prova às 15 horas, então a gente já teve acesso à prova. E eu vou aproveitar aqui e fazer então a correção do gabarito da parte de matemática. Minha impressão é que a prova foi muito mais fácil do que o que a gente esperava. Não apenas eu, mas quase todos os professores de matemática, Brasil afora. A gente esperava uma prova até um pouco mais difícil. Ela foi relativamente simples, relativamente tranquila, tá? Relativamente fácil, sim. O número 8 mágico, ele se manteve. Diria que até ele passou para 9. Quem fizer menos de 8, eu acredito que está bem fora do jogo das 3.000 vagas imediatas. Vai ficar nas 5.000 vagas, mas quem fizer menos de 8, eu acredito que não está no game, tá? Porque a prova veio muito tranquila. Tem duas questões que é realmente essas duas que pode ser que dê um problema, mas não dá. Também não dá. Mas eu vou mostrar aí para vocês agora, na moral, como tá aí, ó. Prova, nós estamos falando aqui da versão B, tá certo? Da versão B da prova. Primeira questão era uma das difíceis, né? A questão 16. Difícil sim, não é difícil, difícil. Ele diz, considera que x e y são números inteiros positivos, tal que 5x mais 3y é igual a 29. Assinale a alternativa que apresenta o valor máximo de y menos x. Não é isso? E aqui é a operação com número, tá? Aqui é a operação com número. Números inteiros. Lá, o primeiro tópico do edital. É só pensar assim. Se o x for igual a 1, eu vou ter 5 vezes 1 mais 3y igual a 29. Eu vou ter, no caso aqui, 3y igual a 29 menos 5, o que vai dar 3y igual a 24 e y igual a 8. E aí, x igual a 1, y igual a 8. Quando eu fizer 8 menos 1, 7. Provavelmente, dificilmente, você vai ter alguma outra coisa maior que isso. Porque o maior valor que y pode assumir é 8, já que x assumiu 1. E não dá para ser x0, porque y dividido 3, né? 3y igual a 29. E aí, 29 dividido por 3 não dá exata divisão. 29 dividido por 3 não dá exato. Então não teria como chegar em 8. E aí a questão já é a letra B ali, o 7. E essa era uma das questões que eu diria para você que eu acho que é difícil. Tá certo? Mais do que eu acho, né? Seria uma dessas. Essa aqui é 16. A 17, muito tranquila. Idade de Ana e Bruno na razão de 2 para 3. Soma o 2 mais 3. Perdão, de 3 para 5, né? Razão de 3 para 5, 2 para 3. Estou ligado na revisão ontem, né? E na revisão que eu fiz no canal. 3 para 5, soma dá 8. Aí ele diz que a soma das idades é 32. Pega esse 32 e divide por 8, não é isso? Vai dar 4. Agora pega 3 vezes 4, que é Ana, e pega Bruno 5 vezes 4. Ana é 12, Bruno é 20, 20 mais 12, 32. Ele pediu a idade de Bruno, 20 anos. Letra B. Lembrando que eu estou na versão B da prova. Questão 18, o cara não teve a pachorra, desculpa o examinador, mas ele não teve a pachorra de mudar a proporção. Ele colocou de 3 para 5 de novo. Região A e B, 3 para 5. Soma, dá 8. Agora pega os 80, divide por 8, dá 10. 3A. 3 vezes 10, B, 5 vezes 10. 30 e 50. Ele pediu quem foi para A. 30. Unidade destinada a A. 30. Tranquilo, tranquilo. Podemos falar o que quisermos, mas tá tranquilo. Seguindo aqui com a nossa informação a 19, um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo uma proporção de 4 horas, 240 quilômetros. Se ele rodar, para ele rodar 360 quilômetros, quanto tempo? Maior quilômetro, maior tempo. Diretamente proporcional. Simplifica 240 e 360, tudo por 120, vai dar 2 e vai dar 3, multiplica cruzado, 2x igual a 12, 3 vezes 4, 12, x igual a 6, ou seja, 6 horas. Lembrando que estamos fazendo o gabarito, ainda assim dá para fazer a conta, tá ali, estou fazendo. Um pouco mais rápida, um pouco mais direta, 240, 360, se aumentou a distância, aumenta o tempo, simplifiquei tudo por 120, tá lá, 6 horinhas. Bem de boa, também. Só 16 até então. 20. Equação é função de segundo grau, mas não está ruim. Só temos que prestar atenção. Empresa de entrega, lucro está lá, menos 2x ao quadrado, mais 40x, menos 150. Assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes entregues que maximiza o lucro. O que ele quer aqui é o x do vértice, não é isso? Essa é a pergunta.
o número de pacotes que maximiza o lucro. O valor máximo do lucro é o Y do vértice. Quantos pacotes maximizam o lucro? Esse é o X do vértice. Talvez essa seria uma dúvida que você teria, não é isso? Mas talvez se você calculasse o Y do vértice não chegaria em resposta. Então você saberia que seria o X do vértice. E X do vértice menos B sobre 2A menos 40 sobre 2 vezes menos 2, ou seja, menos 40 sobre menos 4, x do vértice dá 10. Ou seja, em 10 pacotes eu tenho um lucro maximizado. Não é isso? Em 10 pacotes eu tenho o lucro maximizado. Aí se eu multiplicar as 40 vezes 10, 400, 10 ao quadrado 100 vezes 2, 200, menos 200 com menos 150, menos 350 para 400 daria 50. Ainda assim eu não teria a resposta, por isso que eu falei, né? Então a 20, talvez a sua dúvida era saber o que calcular, era o x do vértice, tá? Mas não era difícil. Como a 16 não, pelo menos na minha opinião. Tá certo? Agora a gente vem aqui para a 21. Aí ele fala do custo de envio, uma função de primeiro grau, 2x mais 10, onde ele pagou, e o x é a quantidade de quilômetros percorridos, onde ele pagou 34. Então, 2x mais 10 igual a 34. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta para ficar melhor de ver. Então, 2x igual, passo 10 para lá, dá 24. X é igual a 12, dividindo 24 por 12, por 2, dá 12. Então, percorreu-se 12 quilômetros. Bem de boa. Aí segue-se para 22, essa era a outra mais difícil, na minha opinião. Uma livraria, 35% dos livros são de ficção, 35% dos livros. Após uma promoção, 20% dos livros foram vendidos. De ficção foram vendidos. Sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, então 140 corresponde a 20% do que foi vendido. Então, 100%, e aí aqui vai aparecer os de ficção. Quando eu fizer a conta, simplificando 20 e 100 tudo por 20, dá 1 e dá 5. Quando eu multiplicar cruzado, eu vou ter que x é igual a 700. Então eu tenho 700 livros de ficção. Mas ele não pediu quantos livros de ficção tinha. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o total de livros da livraria. Aí os livros de ficção correspondem a 35%. Ah, então agora esse 700 é 35% e eu quero achar o 100%. Ah, professor, assim, ó, o 700 é o 35% e eu quero achar o 100%. E aqui é o y. Não vou chamar de x porque x eu já calculei. Aí quando eu multiplicar cruzado, 35y é igual a 70 mil. Y é igual a 70 mil dividido por 35. 70 por 35 dá 2. Y é igual a 2 mil. E eu tenho na livraria inteira 2 mil livros. Ah, professor, se liguei, se liguei, se liguei, se liguei. Essa era mais difícil. Talvez até mais do que a 16. E eram as duas únicas questões difíceis. A função do segundo grau não é. Talvez o problema seja, eu vou achar o x do vértice ou o y do vértice. Mas ao calcular o y do vértice, você viu que não deu. Então calculo o x. E já era. Bem querida, tá? E por isso que eu falei que o nosso mínimo é 8. Não tem como, 7 está no game. Tá no game. Para as 5 mil vagas do excedente. As 3 mil vagas imediata é 8, 9 ou 10 questões acertadas. Tá certo? E não estou sendo chato, estou sendo realista como eu sempre fui com vocês. 3 carteiros precisam dividir igualmente um bônus de R$ 1.200, de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. O carteiro A fez 20 entregas, o B 30 e o C 50. Assinale a alternativa o valor de A. Se é proporcional ao que cada um entregou, soma o que cada um entregou. Dá 100. Pega o 1.200 divide por 100. Corta, dá 12. Pega o 12 e vem multiplicando pelo 20, pelo 30 e pelo 50. Multiplica o 12 pelo 20, pelo 30 e pelo 50. O 20 dá 240, o 30 dá 360 e o 50 dá 600. Como ele pediu do B, B é 360, B é o 30. Então, respostinha, letra A. Divisãozinha proporcional, bem querida. Bem de boa, bem de boa, bem de boa. 24, transformar de metro cúbico para litro. É só multiplicar por 1.000. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Eu tenho 0,75 metros cúbicos vezes
1.000,3 casas à direita. Vai as duas do 75 mais um zero, 750 litros. Letra D. Meu Deus. Por fim, após as entregas, 2/5 da rota, no período da tarde, completou mais 1/3 do percurso, sabendo que ainda faltavam 4,8 quilômetros. Ó, não foi 1/3 do que faltava, foi 1/3 do total. Então, eu tenho duas frações diferentes. 2/5 mais 1/3 do total. Então, quando eu fizer o MMC, eu vou ter 15. Aí, eu posso parecer mais louco, mas eu vou cortar em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7, em 8, em 9, em 10, em 11, em 12, 13, 14, 15. Não é isso? Quando eu projetar para 15, eu vou ter 15 dividido por 3, por 5, 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. Então, eu vou ter que pintar aqui, ó, e deixa eu pintar de um verde aqui, mais cheguei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse primeiro já foi. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Esse outro 5 já foi. Sobrou o quê? Sobrou 4 partezinhas. E essas 4 partezinhas correspondem a 4,8 km. Se eu pegar 4,8 e dividir por 4, vai dar 1,2. Então, cada pedacinho desse é 1,2. Cada pedacinho desse é 1,2, 1,2. Como eu tenho 15 pedacinhos, eu vou pegar 1,2 vezes 15 e vou achar 18. É a minha resposta, é 18. E aqui você tem o gabarito da prova dos Correios de Matemática 2024. Uma prova relativamente tranquila, fácil, tá? Ah, professor, mas tinham 3 questões que estavam ruins. A primeira, a 16, e a da porcentagem, que, salvo engano, deixa eu olhar aqui, a da 22. Essas eram mais chatas. A da função de segundo grau não era mais chata, era o x do vértice. No final das contas, o número mágico que o professor Lustosa projetou para vocês é real. Pelo menos 8 questões. Diria que, para estar bem, 9. Te dando o luxo de errar ou a 16, ou a 22, ou a da função de segundo grau. Vai que tu não sabia o que era lá na 20 e podia. E aí acertando as outras 9. Não tô sendo chato, não tô sendo pedante, não tô querendo demais de vocês. Eu sei o que vocês podem fazer. Eu sei o que vocês podem fazer. Eu acredito no que vocês podem fazer. Eu confio no que vocês podem fazer. E eu tenho certeza que vocês vão fazer. Tamo junto? Então, era isso. Vou deixar aqui no nosso canal, tá? Não tem material, material é a própria prova. O que eu vou te pedir só é curte, compartilha, comenta, né? Vamos engajar o canal. O professor Lustosa está aqui com vocês, por vocês, para vocês, até depois do fim. Então, deixa o like aí, compartilha esse vídeo com a galera. É o gabarito extraoficial. Não cabe recurso na prova, nenhuma questão, todas estão dentro do edital. Mesmo a 16, mas é equação, não é equação, é operação com número, é só colocar um valor para x, um valor para y, e achar um valor para y e fazer a conta. Então tá tudo dentro do esquema, tá certo? E assim a gente vai firme e forte. Terça-feira tem terça das bancas, se eu não estiver errado. Espero que tudo dê certo para a gente fazer a terça das bancas. E na próxima quinta, né, como a gente passou dos Correios, a gente pode vir falando alguma coisa da PM São Paulo, Polícia Militar de São Paulo, ou de algum outro concurso aí que esteja iminente ou que tenha saído até lá. Vamos ver o que acontece aí, tá? Vou começar a movimentar até um pouco mais o canal com vocês, por vocês, para vocês, para que a gente, né, esteja sempre aqui no fluxo, melhorando, né, trabalhando, fazendo, entregando, para que vocês possam aproveitar, para que eu possa contribuir e para que juntos a gente possa chegar nos resultados que a gente almeja. Tamo junto? Vamos que vamos. Valeu!